Conto. O conto é uma história curta, de fácil entendimento, sobre temas variados. Apresenta um narrador e poucos personagens. Conta ao leitor um fato que ocorreu em determinado lugar, em determinado tempo, com determinados personagens. O narrador é quem conta a história. O narrador pode ser um não personagem ou um personagem da história narrada. Os personagens são quem participam da história. O espaço é onde se passa os acontecimentos. E o tempo é o período de tempo que se passam os acontecimentos. As partes do conto são a situação inicial, que apresenta o início da história. O conflito altera essa situação inicial. O clímax é o ponto mais alto do conflito, o momento de maior tensão da história. E o desfecho apresenta a situação final ou a conclusão do conflito. Se o narrador participa da história, ou seja, é um dos personagens da história, temos uma narração em primeira pessoa. Exemplo: eu nunca entendi a conversa que tive com aquela senhora. Se o narrador não participa da história, essa história é contada em terceira pessoa. Exemplo: a jovem gostava de participar das festas da escola. A origem do conto. Há muito tempo, antes mesmo da criação da escrita, o conto era a forma como as pessoas passavam conhecimentos umas às outras, oralmente, de geração em geração. Alunos, com esta leitura sobre o gênero textual conto, vocês conseguem responder essas questões aqui, ó. O número 1 ao número 7. Número 1, o que é conto? Número 2, quais são as partes de um conto? Número 3, que parte altera a parte inicial do conto? O que é o desfecho do conto? Explique a narração em primeira pessoa. Explique a narração em terceira pessoa. Qual é a origem do conto?